Seja muito bem-vindo a mais uma aula de regulamentos de tráfego aéreo. Na aula de hoje vamos falar sobre fraseologia aeronáutica, que tem algumas particularidades aí que costumam aparecer tanto em seleção quanto na prova da ANAC. O objetivo da aula de hoje é descrever os procedimentos previstos nas comunicações radiotelefônicas. Primeira questão aí, primeira parte. Ao transmitir-se uma mensagem, deverá ser observado. Você, caro aluno, caro aluna, não sei se você já voou num aeródromo controlado, uma terminal com bastante aeronave. Então, primeira coisa, a frequência desejada foi selecionada. Você quer falar com uma torre, você quer falar na frequência livre, você quer falar na frequência dos corredores? Olhe para ver se aquela frequência que você quer chamar, realmente você selecionou ela. Se está lá no seu rádio e está ativada. Nenhuma estação está transmitindo. Quem está falando, deixa eu acabar de falar, e aí você transmite. Se você vai falar com uma torre, com um solo, a outra aeronave, solo Jundiaí, Papa Romeu, Eco Juliette, Índia, e aí a torre vai responder para mim, Eco Juliette, Índia, prossiga. Quando eu terminar a mensagem, aí você chama solo Jundiaí, Papa Romeu, Sierra, Kilo, Juliette, entendeu? Então, respeite as outras aeronaves. Outra situação em que se deseja transmitir foi preparado, pouca experiência. Anote, cópia aquilo que você pediu no seu plano de voo, na sua notificação, tua rota. Anota ali num papel que fica mais fácil para você, tá bom? E quando se tratar de mensagem longa, como uma autorização de tráfego, tome nota. Não entendi, peça para ele repetir novamente. Não tem problema nenhum, você está aprendendo. E ele sabe disso, porque a aeronave que você está voando é uma aeronave de instrução. Aproveite esse momento para que você possa aperfeiçoar-se. Diz o regulamento de tráfego aéreo: evitar a transmissão de mensagens tais como bom dia, boa viagem, Feliz Natal. Uma boa, geralmente a gente usa na Terminal São Paulo, quando está muito movimentado, mas eu acredito que, de acordo com o momento, muito obrigado, até logo, obrigado pelo treinamento, é sempre bem-vindo, desde que preste muita atenção quando eu não tenho um tráfego aéreo elevado, tá bom? Quando se desejar estabelecer contato, a comunicação deverá ser iniciada com uma chamada e uma resposta. Aquilo que eu falei, solo Jundiaí, Papa Romeu, Eco Juliette, Índia, a chamada inicial, e aguardar uma resposta. Ponto importante, muitos me perguntam isso. Não deverão ser solicitado o nome e o código ANAC do comandante da aeronave. Ninguém pede isso. Somente numa situação de plano a fio, que é o plano apresentado em voo, que somente existe na FIR amazônica, tá bom? Em alguns poucos aeródromos com a FIS, como Montes Claros, por exemplo, você pode passar por rádio. Todos os demais tem que apresentar antes de decolar, tá? Hoje, pelo aplicativo, pelo telefone aí, você acaba passando o seu plano de voo ou a sua notificação de voo, plano de voo simplificado. Vamos continuar aqui. Autorizações condicionais é uma condição. Então, autorização condicional, você pede uma condição. Identificação, condição. Tá visual com a aeronave na final? Tá visual com a aeronave na perna do vento? Uma condição. Afirmativo. Prossiga. Não tô visual. Não. Mantenha a posição. Girei sem estar visual. Fala a verdade. O solo, o torre, girei sem estar visual. É importante, não tem problema nenhum. E lembre-se, o voo visual, a responsabilidade da separação é sempre do piloto em comando. Tá?
tá? A torre só vai autorizar o pouso e decolagem. Mas você que está voando visual aí, responsabilidade é sua. A torre só vai informar o tráfego e ela vai autorizar o pouso e decolagem. Só. Tá? Ela vai informar tráfego, vai evitar, mas a responsabilidade é tua. Então, autorização condicional, identificação, condição e autorização. Exemplo, Gol 1256, avista o Airbus, a identificação e a condição. E a autorização só vai vir se tiver contato visual. Visual com o Airbus na final. Visual. Após a passagem, ali mantém. Atenção, não deverão ser utilizadas frases condicionais sem a confirmação do contato visual. Você precisa estar visual, você precisa ver para que ele te dê a autorização, tá? E se você ingressar sem o contato, importante, já tivemos um acidente aeronáutico por uma questão dessa, por incursão em pista, que foi lá de Tenerife com 2747. Então lembre bem disso, da responsabilidade que você tem ao reportar isso. Vamos continuar. O piloto em comando deverá repetir, cotejar as seguintes autorizações ou instruções. Então vai repetir as autorizações ou instruções. Quais são elas? Autorização: entrar na pista em uso, pousar, decolar, cruzar a pista em uso. Note, regressar pela pista em uso. Então você tem que repetir o quê? Está autorizado o pouso. Autorizado o pouso. Autorizada a decolagem. Autorizada a decolagem. Livre cruzamento. Regresse pela pista. Livre cruzamento. Regresse pela pista em uso. Regresse pela pista em uso. Isso você tem que reportar, repetir, tá? Note que pista em uso é a coisa mais importante que tem. Pouso, decolagem, condicional. Está autorizado, está visual com a aeronave na final? Afirmativo. Após a passagem, ali mantém. Tá na perna do vento. Está no ideal de base. Está visual com tráfego na final? Afirmativo. Está autorizado gira a base. Então, e nível de voo. Está autorizada a subida para o nível 090. Autorizada a subida para o nível 090. Autorizada a descida para 8.000 pés. Autorizada a descida para 8.000 pés. É para repetir. Você também precisa repetir proa e velocidade, ajuste QNH, código transponder e pista em uso. Torre Jundiaí, Papa Romeu, Sierra Kilo Juliette, prossiga, tá no portão Japi. Jundiaí opera em condições visuais, ele dá o vento, dá a temperatura, dá tráfego. Não preciso repetir, vou só repetir o que? QNH e a pista em uso, só. Para todas as outras, eu vou usar o ciente, tá? Você só precisa reportar pista em uso e QNH. E autorização, pouso, decolagem, nível de voo condicional. Para todas as outras, ciente. Se um piloto repetir uma autorização ou instrução de maneira incorreta, o controlador transmitirá a palavra negativo seguida da versão correta. Tudo bem? Piloto reportar uma autorização incorreta, ele vai falar negativo da maneira correta. Não devem ser utilizadas frases que, em virtude de sua semelhança fonética, possam gerar confusão. Aguardar com decolar, hold com roll, afirmativo com negativo. Usa aí o afirmo, né? Porque não pode usar afirmativo, tá? Ou vazias, ok, a e é. Então, essas daqui você não pode utilizar. Algarismos. Um detalhe importante. A distância de
6 milhas náuticas deve ser utilizada? Meia dúzia, não é meia milha. Meia milha vai entender que é 0,5. 6 é meia dúzia. Isso é pergunta de ANAC. 6 a gente vai usar como meia dúzia. Anote, preste atenção. Importante. 6, meia dúzia de milha. Em idiomas, o português deve ser utilizado normalmente, o inglês internacionalmente. A fraseologia não deve ser utilizada ora português, ora inglês. Satoshi, eu quero treinar o meu inglês. Pode treinar. Tá, o controlador vai saber da aeronave, tudo, não tem problema. Mas tente fazer uma só. Ou só em português, ou só em inglês. Teste de equipamento, clareza, tá? Ao efetuar o teste de equipamento, deve-se utilizar as seguintes clarezas. Ou seja, como é que eu estou ouvindo, como é que eu estou recebendo. Isso é muito importante, você geralmente faz aí, clareza 1, clareza 2, clareza 3, 4. O que significa? 1 tá ruim, 2 tá ruim, 3 tá mal menos, 4 tá um pouquinho melhor, 5, opa, 5 tá show de bola, 5 tá alto e claro. Mas para a ANAC, o que significa clareza 1? Clareza 1, ininteligível. Clareza 2, inteligível por vezes. Lembre, clareza 2, por vezes. 2 vezes. Por isso, clareza 2, inteligível por vezes. 3, inteligível com dificuldade. 4, inteligível. E 5, está ótimo, perfeitamente inteligível. Então, 2, inteligível por vezes, 2 vezes. E 3, inteligível com dificuldade. Isso aqui é uma coisa que costuma aparecer na prova da ANAC. Vamos continuar. Então, para a vida real, 1, tá ruim. 2, tá ruim também. 3, tá um pouquinho melhor. 4, tá satisfatório. 5, opa, clareza 5, alto e claro. Isso é para a vida real. Para a ANAC, o que significa 1? 1, ininteligível. 2, inteligível por vezes. 3, com dificuldade. 4, inteligível. E 5, perfeitamente inteligível. E aí, a gente tem algumas informações aqui que são importantes. Centro de Controle de Área é o nosso SINDACTA, o nosso ACC. Vai ser conhecido nas comunicações como Centro. Centro Brasília, Centro Curitiba, Centro Recife, Centro Atlântico. Controle de aproximação, APP. APP São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Palegre, que a gente chama nas comunicações como controle São Paulo, controle Rio, controle Brasília, controle Maceió, controle BH, controle Palegre, torre de controle, a gente chama de torre. E dentro da torre lá trabalhando, você tem a posição torre, que vai cuidar das aeronaves em pouso e decolagem na pista, e dentro da torre você tem o controle de solo, que vai cuidar das aeronaves para taxiar, acionar. E aí, dentro da torre você também tem a autorização de tráfego. O tráfego nos aeroportos maiores como Galeão, Brasília, Guarulhos, Congonhas, nesses de maior movimento você tem a posição torre, controle e solo. Nos médios, torre, controle. Por vezes, você só tem só a torre, que vai assumir todas as funções. Estação aeronáutica, o nosso AFIS. Rádio, rádio Montes Claros. Rádio Poços de Caldas. Rádio Varginha. Rádio Valadares. Rádio Três Lagoas. Aquele cara que está numa sala fechada. Tudo bem? Então, vimos esses órgãos aqui. A estação radiogonométrica recalada é um órgão militar.
por isso que a gente não vê muito. Vamos agora para os nossos exercícios. Importante! O indicativo em radiofonia da Estação Aeronáutica, ou EPTA, ou o nosso AFIS, será solo, rádio, tráfego ou AFIS. Um minutinho para você responder aí. Então, você vai chamar a estação AFIS você vai chamar ele nas comunicações indicativas de chamada de rádio. Acabamos de falar, o solo vai estar dentro da torre, o tráfego dentro da torre. O designativo dele é AFIS. Então, alternativa correta, letra bravo. Então, você lembra disso daqui que a gente acabou de falar. Estação Aeronáutica, o AFIS a gente chama nas comunicações como rádio. Continuando. Se um piloto repetir uma autorização ou instrução de maneira incorreta, o controlador transmitirá a versão correta precedida. Quando ele vê que você falou uma coisa errada, ele vai falar o quê? Ciente, câmbio incorreto ou negativo. Um minutinho para você responder aí. Se você errou, o controlador vai falar a palavra negativo. E aí vai passar a versão correta. Vamos ver novamente. E aí a gente fala que vai cotejar totalmente as instruções. E aí vem. Se um piloto repetir uma autorização ou instrução de maneira incorreta, o controlador transmitirá a palavra negativo seguida da versão correta. Então, a palavra é negativo. Tudo bem? Vamos prosseguir. Das autorizações abaixo, qual que o piloto precisa repetir? Qual é a mais importante? Acionamento dos motores, ingresso em pátio, cruzar a pista em uso e retornar para a área de estacionamento. Um minutinho para você fazer. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que cotejar o acionamento, mas a gente só tem que cotejar pouso, decolagem, cruzamento de pista. Isso é um hábito da aviação, mas o mais importante, sempre que aparecer, é aquilo que tange a pista em uso. Eu já acabei de falar, mas um grave acidente aeronáutico, maior da história, foi porque houve aí uma incursão em pista. Então, tudo que tem relacionado à pista em uso é mais importante e você sempre tem que cotejar. Vamos continuar. Em teste de radiofonia, o que significa clareza 3? Se alguém falar clareza 3 para mim, tá ruim. Não dá para ouvir direito não. Mas e para a ANAC, o que isso significa? Ininteligível, inteligível com dificuldade, inteligível por vezes ou inteligível. Um minutinho para você responder aí. Lembre-se, inteligível por vezes é 2 vezes. Clareza 2. Clareza 3, inteligível com dificuldade. Falou por vezes, clareza 2, tá? E inteligível, clareza 4. Então vem aqui. Ininteligível, inteligível por vezes, você lembra de 2 vezes. 3, inteligível com dificuldade, clareza 3. E clareza 4, inteligível. Clareza 5, perfeitamente inteligível. Tá bom? Atenção que isso daqui que costuma aparecer na sua prova da ANAC. Então, caro aluno, caro aluna, na aula de hoje falamos sobre os procedimentos previstos nas comunicações radiotelefônicas. Lembre que o 6 é meia dúzia de milha, não é meia dúzia, não é meia milha. Não é, tá? Para não se confundir com meia milha. Obrigado pela sua atenção.
pela sua companhia. Nos vemos na próxima aula. Até logo!